Monsaraz. Capela de São João. Museu do Fresco. A esmagadora maioria da pintura mural renascentista no Alentejo é religiosa. Mas este fresco fala-nos de um assunto bem terreno: a justiça dos homens. Estamos no antigo Tribunal de Monsaraz. Uma das muitas singularidades desta pintura é que representa um julgamento numa sala de julgamentos. A vila de Monsaraz foi domínio dos duques de Bragança a partir da doação de Dom Nuno Álvares Pereira ao seu neto, o segundo Duque de Bragança. Mas as imensas propriedades, o poder, o prestígio da Casa de Bragança não foram sempre intocados. Um acontecimento dramático nos finais do século XV culminou na extinção do Ducado de Bragança, que só foi restaurado 15 anos depois. A encomenda desta pintura, nos inícios do século XVI, pode estar relacionada com esse trauma da Casa de Bragança. É uma história a diversos títulos, surpreendente. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Maria Teresa Amado, aquilo que nos traz a esta capela, a Capela de São João, aqui em Monsaraz, são as pinturas murais. Mas não podemos passar por cima desta forma, desta arquitetura tão singular. Aliás, chama-se Cuba, porque é um edifício em forma cúbica, que tem depois uma abóbada em semicírculo. Não há documentação, como na maior parte dos casos. Mas há duas hipóteses, que, aliás, investigações que ainda estão em curso. Uma primeira tese é que este edifício religioso é árabe, século XII, XIII, e teria, além das funções religiosas, quase que não tem janelas, funções de defesa militares. Há outra tese que diz que teria influência islâmica, mas que estaria muito mais próxima com o resto dos edifícios que se construíram depois na vila. Ou seja, século XVI. Século XVI, exato.
no século XVII, neste caso sabemos, porque está aqui a datação, não há dúvida, esta capela foi coberta com estas pinturas. Em 1622, uma oficina de Évora aceitou esta execução. É uma pintura de temática religiosa, aliás, como a maior parte da pintura no Renascimento no Alentejo, mas já muito mais erudita, quer em termos da temática, repare, aquela besta do Apocalipse. Sim, coitadinha, está um bocadinho apagada. Está um bocadinho. Mas percebe-se perfeitamente por aquelas... Pelas coroas, pela cara do dragão, pela cauda. Os candelabros, que é mais sofisticado, não é? Obviamente. A esmagadora maioria da pintura mural no Alentejo dos séculos XVI ou XVII é religiosa. A grande diferença, digamos, é que a generalidade da pintura mural do Alentejo é muito singela, um traço rudimentar, com cores simples, naif, diríamos nós. Era uma cultura popular do ponto de vista económico, com dificuldades. Do ponto de vista cultural, também estava mais ou menos afastada dos grandes centros, mas não deixavam de se expressar a sua religiosidade. Teresa, mas também se conhecem casos de pintura mural renascentista não religiosa aqui no Alentejo. Só se conhecem dois casos. Em Évora, as ditas Casas Pintadas, um fresco de caráter palaciano, com uma temática muito sofisticada e erudita, e do ponto de vista plástico, com um tratamento É fantástico. maravilhoso, é maravilhoso. Há outro caso, não de temática palaciana, mas jurídica, político-jurídica. A alegoria do bom e do mau juiz é um caso de estudo e merece ser conhecida. Vamos até lá, é aqui em Monsaraz, não podia ser mais oportuno. Vamos, Teresa? Vamos? O mural é enorme, Teresa. Sim, porque como era para um tribunal, Exato. tinha que impor-se aos ouvintes, às testemunhas, é quase em tamanho natural. Estamos na sala das audiências dos antigos passos do Conselho de Monsaraz. Começou a funcionar muito cedo neste edifício. Sim, há um documento datado do século XIV que refere já um julgamento. Um julgamento nesta sala. Nos inícios do século XVI, por exemplo, que tipo de casos eram julgados aqui? É um tribunal municipal, não é? E por isso os casos mais comuns são pequenos delitos, alteração de marcações de terras, Propriedades. propriedades. Chega a pedra para cá, chega a pedra para lá. Exato. E dos riachos também, e de águas. Não, há falta de pagamento de rendas, pequenos furtos. Um réu ou uma testemunha de um desses casos, quando chegava aqui, àquilo que funcionava como uma sala de tribunal, o que é que percebia? Uma pessoa iletrada, o que é que percebia? Iletrada, que era 90%, 99% da população, não é? O que é que compreendia desta figuração? Percebia que havia um Cristo lá em cima e, porque estava na sala de um tribunal, reconhecia 2 juízes, reconhecia 2 escrivães e 3 pessoas populares que estariam a ser ouvidas.
Portanto, de alguma forma, via representado no mural algo que estava a acontecer. Exatamente, é um tribunal dentro da sala do tribunal. Mas se observasse melhor, reparava que existem 2 juízes e que um juiz tem uma cabeça com 2 rostos. É verdade. E, a desenvolver mais esta surpresa, um dos juízes quase que parece um sacerdote, tem um ar muito austero, de preto, e o da direita tem um ar festoso, tem um barrete vermelho, exatamente como o barrete do escrivão, e tem o diabo. Isso sim é bastante estranho. E isso é bastante estranho. E depois da primeira impressão, ou a sensação de conforto por reconhecer um tribunal, instala-se um desassossego, porque sugere divisão de poder, sugere falta de unidade, e aquela cara é enigmática. E o diabo. E o diabo. Permite, presumo que a presença da cara do diabo, da cara do diabo e a garra do diabo. E a garra, que eu nem tinha reparado, sim. No século XVI, tudo isto tinha um impacto que nós hoje não podemos imaginar. No século XVI, as pessoas não viviam mergulhadas em imagem como nós hoje vivemos. Portanto, isto teria um impacto muito perturbador. Claro, claro que sim. Quem é que encomendou uma pintura tão enigmática para uma sala de tribunal, para usar a sua expressão? A Vila de Monsaraz integrava-se na Casa de Bragança. Ou seja, nos domínios dos Duques de Bragança. E, nesse sentido, parece plausível que tenha sido um Bragança. O fresco foi descoberto pelo historiador de arte Pires Gonçalves, em 1958, porque estava entaipado, e não havia nenhuma documentação, e ele nomeou a alegoria do bom e do mau juiz por analogia com o fresco de Siena, da Palácio Municipal de Siena, a alegoria do bom e do mau governo. Porque há um bom e há o juiz e há o diabo. Portanto, encontrou semelhanças, esse historiador de arte, com esse fresco que é contemporâneo deste? Não, é anterior. É do século XIV. Desde 1958, que muitos historiadores de arte têm tentado encontrar documentação. Portanto, em primeiro lugar, o contrato de pintura entre o encomendador e a oficina, que é uma base riquíssima, porque está lá tudo explicado. E não encontraram. Ou qualquer outro tipo de documentação. E continua-se sem saber encomendador, autor... Datação exata. Continua tão enigmático como o rosto do mau juiz. Sendo um tribunal municipal, há 3 hipóteses para quem teria encomendado ou a coroa, ou o conselho. Quando se diz conselho, era à época a Câmara Municipal. Os vereadores, exatamente. Ou a Casa de Bragança. É pouco provável que fosse a coroa face à duplicidade de juízes, não é? O Conselho, a Câmara Municipal, também não é provável, porque já é uma mensagem muito sofisticada. Por exclusão de partes, os Braganças. Pela cronologia, Dom Jaime de Bragança, o filho de Dom Fernando II. E porquê é que Dom Jaime de Bragança teria, estamos no domínio das hipóteses, porque está exaustivamente dito que não há documentos, mas porque teria Dom Jaime de Bragança encomendado esta pintura tão singular? É preciso ter presente a história de vida de Dom Jaime. Dom Jaime teve exilado 15 anos em Espanha, porque Dom Fernando, o pai de Dom Jaime, foi condenado à morte a mando do rei Dom João II. O ducado foi extinto, os bens foram integrados na coroa de Dom João II e a família foi exilada para Castela. Dom João II, quando subiu ao poder, criou algumas rivalidades com os grandes nobres e os conflitos foram subindo de nível. Não tentou julgar e condenar à morte apenas Dom Fernando, o próprio cunhado do Duque de Viseu também foi assassinado por ele. Os níveis de violência, claro, estamos a falar de níveis de violência diferentes daqueles que hoje conhecemos aos governantes, não é? Felizmente, mas
Como a Casa de Bragança era uma casa muito importante, a segunda maior casa do reino, Dom João II escolheu os melhores letrados da Casa de Suplicação. Qual era a acusação que o rei Dom João II fazia? Traição. Que se tinham encontrado uns papéis, e esses papéis foram copiados e circularam, e entraram no julgamento. Ele estava a tentar ter o apoio de Castela para, de alguma maneira, neutralizar o rei, o Dom João II. Foi essa a acusação. O julgamento foi extenso, com os melhores letrados. Ou seja, cuidaram, o Dom João II cuidou de que tudo fosse formalmente correto, para que ninguém dissesse que era o julgamento político. Claro, claro. Ou seja, do ponto de vista formal, todos os trâmites legais, digamos, estavam cumpridos. E o próprio rei, o Dom João II, quis assistir no dia em que se leu a sentença de condenação à morte. O Garcia de Rezende, na crónica de Dom João II, relata que o rei, para mostrar que a sua justiça era exemplar e imparcial, diz que nas paredes do tribunal, da sala improvisada, em Évora, as tapeçarias contavam a história do Trajano, do imperador Trajano, que tinha castigado o seu soldado porque tinha morto o filho de uma viúva. A história de Trajano, associada às narrativas régias e às justiças régias, tinha entrado no imaginário, tal como a justiça de Salomão. E nesse sentido... Portanto, qualquer pessoa nesse tribunal onde se condenou o terceiro Duque de Bragança, Dom Fernando, nesse tribunal, quem visse esses panos, representante Trajano, compreendia imediatamente que era uma alusão a uma justiça exemplar. Ao imperador romano, que exatamente julgou com toda a equidade um soldado do seu exército. O Trajano era a representação da justiça exemplar, exatamente como Salomão era a representação da justiça exemplar. A sentença de morte de Dom Fernando de Bragança foi executada na Praça do Geraldo. A principal praça de Évora, não é? E, no fundo, para ter uma função exemplar. Para que o recado ficasse bem dado, não é? Não vos passe pela cabeça, nem ao largo, trair-me. A história provou que não houve qualquer intenção de Dom Fernando, que foram forjadas as provas? Não há documentos, mas tudo indica que são motivações políticas, até porque no ano seguinte o próprio rei mata com as suas próprias mãos o cunhado, o Duque de Viseu. Da sentença faz parte a extinção do Ducado de Bragança. Na sequência de tudo isso, que a família de Dom Fernando, o terceiro Duque de Bragança, tem que sair de Portugal e procurar exílio em terras de Espanha, não é? Castela. Dom Jaime seria o seu herdeiro. Foi preciso esperar mais de 10 anos para o monarca seguinte, Dom Manuel I, que era tio de Dom Jaime, porque era irmão da mãe do Dom Jaime, restituir todos os bens, títulos... E reinstaurar a Casa de Bragança. Exato. E tudo isto pode ter relação com este mural? Pode, porque em 1500 a vila de Monsaraz é integrada de novo na Casa de Bragança. É plausível que Dom Jaime queira, num tribunal, numa sala de tribunal, fazer alusão à morte do seu pai, e também é plausível que esta encomenda num espaço de tribunal, com um mau juiz e um bom juiz, seja para repor a honra do pai. E quando aqui está figurado
O mau juiz, que é evidentemente o que tem duas caras, é mais do que isso, de alguma forma. Eu diria que é quase uma reparação, é uma alusão a alguém que é dúplice, que é corrupto. Sim, claro, porque os símbolos que estão associados ao mau juiz, por um lado é corrupto, tem moedas e tem a bolsa, mas também tem perdizes. As perdizes, à época, que é uma simbologia mais rara, significavam ambição, traição, porque as perdizes são as únicas aves que são capazes de ir roubar ovos aos ninhos de outras fêmeas para alimentar os animais, os seus filhos. Então é uma simbologia interessante. Portanto, é plausível, mantemos-nos na expressão plausível, que Dom Jaime, o quarto Duque de Bragança, regressado do exílio, depois dessa história familiar absolutamente traumática, que ele quisesse aludir a tudo isso para a comunidade de Monsaraz. Sim, sim, porque é uma composição suficientemente expressiva e grave ao mesmo tempo da duplicidade de um tribunal para ele poder fazer em Évora, próximo dos aposentos do rei, não é? É preciso dizer que durante parte do século XVI a corte portuguesa se instalou em Évora. O Dom Jaime tinha que escolher um sítio discreto, mas central dentro dos seus domínios, para todos entenderem a mensagem. Mas há outros aspectos curiosos relativamente a esta pintura. Há que dizer que esta duplicação de juízes e de cabeças é rara no contexto da pintura judicial europeia. É sério? Sim, porque Mas acabou de nos falar de Siena, de um mural do século XIV em Siena. Sim, mas o pintor Lorenzetti em Siena separa, como se fosse um díptico, o bom e as causas do bom governo. E o mau e as causas da tirania. E aqui há uma montagem no mesmo espaço. Ok, estão juntos, não é? O que agrava substancialmente o significado desta pintura. É mais radical. Até porque é uma composição que integra muitos níveis de significado. Em primeiro lugar, remete para Giotto. Giotto? Giotto, para a pintura de Giotto sobre a justiça em confronto com a injustiça. E se observarmos, o rosto da injustiça de Giotto lembra muito a face direita do mau juiz. Outro modelo possível é a gravura do juiz corrupto, feita por Holbein. Holbein. E aí ele concretiza as causas da injustiça. Corrupção nas moedas, mas o encomendador quer valorizar outro nível mais profundo de traição, de engano, de dissimulação. E aí introduz os dois rostos, e que significa fingimento consciente, engano consciente, traição consciente, que aparece pela primeira vez sistematizado numa obra que é um best-seller, que é a Divina Comédia de Dante, sendo referida à fraude como um animal, mas que disfarça tendo uma boa cara. E essa figura vai aparecer exatamente... A figura da fraude. Da fraude com boa cara, mas animal, vai aparecer exatamente no painel do mau governo, que já falámos do Lorenzetti,
Em Siena. em Siena, em que a conselheira Fraude está à direita do diabo tirano e está a amarrar a justiça. A minha pergunta, Maria Teresa Amado, é muito pueril. Se as pessoas não sabiam ler, como é que aqui, em Monsaraz, no Alentejo, sabiam quem era Giotto, sabiam quem era Dante? Isto é feito por uma oficina local, ou seja, é uma oficina de pintura aqui alentejana, provavelmente, que produziu esta pintura. Isso é um dos aspectos mais interessantes do mural. A complexidade de sentidos, a sofisticação da mensagem que se pretende transmitir. Implica um contexto cultural que nos leva a remeter para fora de Portugal. Ou seja, o desenho, o projeto teria sido encomendado pela Casa de Bragança, pelo Dom Jaime, a uma oficina italiana, flamenga, mas a execução claramente é portuguesa, não é? É uma oficina local. Porque realmente a pouca sofisticação desta pintura não é compatível com a enorme sofisticação das referências a que esta composição alude. Esta é a teoria da Teresa. Esta é a minha teoria. Aliás, o historiador de arte Luís Urbano já identificou este mural como sendo do mestre de Monsaraz Beja, pela analogia com o traço, as cores, os pigmentos, etc. Esta pintura é, de facto, um dos dois casos que se conhece até agora, como a Teresa nos disse no início desta nossa conversa, de pintura laica, renascentista, moral, aqui no Alentejo. São as casas pintadas e é a alegoria do bom e do mau juiz, mas, segundo sei, esta pintura teve consequências contemporâneas. A descoberta da pintura em 1958 foi muito divulgada e foi muito importante, exatamente face à pintura. Sim, é uma pintura que se impõe, impõe-se, não é? E corta com a temática religiosa. E o Lima de Freitas, o mestre Lima de Freitas, quando recebeu uma encomenda para um painel para o Tribunal de Montemor, exatamente. Aqui no Alentejo. Aqui no Alentejo. Não só imita, se apropria da composição, como pinta, como uma epígrafe, digamos, algo que diz homenagem ao pintor de Monsaraz, que no século XV pintou o fresco. À época ainda não se tinha concluído, que provavelmente é dos inícios do século XVI. É muito bonito ver estes diálogos com séculos de distância entre artistas, não é? Sim, claro. Quando um artista do século XX se dirige a um artista que ele pensava que era do XV, dizendo homenageio-te. Sim, é muito bonito, sim. Reveja este e os outros Visita Guiada em RTP Play e siga-nos no Instagram e no Facebook.